Olá, crianças! Tudo bem, meus amores? Tudo bem com vocês? Então, aula de português, tá? Eu vou fazer aula online, né? Vai ter aula online normal, mas eu gostaria de fazer esse vídeo aula porque tem crianças que não conseguem ter acesso, né, ali a aula online. Então, dá uma explicaçãozinha a mais ali, tá? No portal ali, no Portábilis, eu coloquei um pequeno texto, tá? Sobre verbos, tá? Eu vou... Ali o conteúdo é o que é verbo. O verbo é a palavra responsável por exprimir ação, estado e fenômenos da natureza. Em relação a determinado tempo, tá? Então, vai ter um pequeno texto ali, né? Para vocês dar uma relembradinha, que a gente já fez uma atividade assim sobre verbos, né? E na apostila vai estar perguntando, vai ter atividades ali perguntando. Então, a gente vai dar uma repassadinha também na apostila. Então, aqui vai ter um pequeno texto, né? Verbo ser, tá? Vocês vão fazer a leitura, tá? E depois a gente vai para a apostila, tá? Eu quero todo mundo lendo, bem legal, assim, bem bonito, tá? Porque eu vi, assim, que teve muitas crianças que mandaram o vídeo ali de leitura, lendo ali, enviaram para a professora, e eu gostei, assim, como já tem crianças que já melhorou bastante na leitura. Meus parabéns, tá, meus amores? Deus abençoe, continue abençoando vocês e pelo esforço e a dedicação de vocês com a família, tá? Aqui em português, na página 29, biografia e autobiografia. Então, aqui vai estar um texto, né, que vocês vão ler, né, ler e reler se precisar, para vocês saber o que é uma biografia e uma autobiografia, porque lá no finalzinho vocês vão fazer depois uma biografia de vocês, né? Vai ter uma atividade para vocês fazer sobre isso. Então, vocês têm que ler bem para saber o que é. Então, vai ter o texto 1 e o texto 2, tá? Vocês vão fazer a leitura desses dois textos, tá? E depois vocês vão responder as atividades, tá? Tudo dentro do texto, tá, gente? Qualquer dúvida, Pro estará aqui de plantão, mas tudo dentro do texto. E vocês vão ler e relacionar ali as perguntas, qual é, né? Se é o texto 1, se é o texto 2, né? Daí, na página 31, vai estar verbo do tempo, modo e pessoa, tá? Ah, Pro, eu não sei ainda. Então, vamos dar uma explicada. Vamos ver, então? Ó, leia esses trechos que relatam quando Elias José começou a escrever e observe as palavras destacadas. Estreou um livro com a Mal Amada, publicado pela imprensa oficial de Minas Gerais em 1970. Então, tá destacado ali, estreou. Daí embaixo diz assim, tem outra palavrinha que tá destacada. Lancei o meu primeiro livro em 1970. Daí, na A, vai perguntar assim, ó. As palavras em destaque indicam ações que remetem a um tempo. Então, se ele estreou, é no tempo passado. Daí, vocês vão assinar ali onde é o tempo passado. Lancei também. Foi no tempo passado, tá? Então, passado, uma coisa que já passou. Presente é o que a gente está vivendo, né? E futuro, uma coisa que ainda vai acontecer, certo? E as formas verbais em destaque transmite a ideia de quê? Que ideia? Então, possibilidade? Não, né? Porque uma possibilidade é uma coisa que ainda vai acontecer, né? Imaginação? Não, né, gente? É uma certeza, porque ele estreou e ele disse assim, eu lancei. Então, é uma certeza, tá? Nascer, complete o quadro a seguir, flexionando o verbo de acordo com o modelo. Verbo ações, estrear e lançar. É uma ação, tá? Primeira pessoa, eu estreiei, eu lancei, tá? Eu tô falando na primeira pessoa, eu tô falando eu. Na terceira pessoa, ele estreou, ele lançou, tá? Você tá falando na terceira pessoa, tá? E aqui tem, você
estudou que os verbos podem se adaptar de acordo com o tempo passado, presente e futuro. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Então, aqui vai estar explicando novamente, tá, gente? Façam a leitura porque vocês vão precisar, tá? Porque depois a Pro vai fazer outro formulário perguntando essas perguntinhas, tá bom? Igual a Pro fez daquele outro ali que vocês fizeram, eu tirei tudo da apostila. Por isso que eu quero a leitura. Eu preciso que vocês façam a leitura da apostila para fazer atividade. Não vão só no chute. Porque depois a Pro vai fazer o formulário, revisando aqui os conteúdos que a gente tá lendo aqui, ó. Eu tiro, às vezes eu fico aqui tirando, fazendo as perguntinhas daqui para vocês, porque eu quero ver vocês lendo, porque é muito boa, gente. Tem muita coisa boa na apostila, tá? Então, eu quero ver vocês lendo, tá, meus amores? Então, ó, releia o trecho a seguir e observe as palavras em destaque. Então, você vai ter vários trechos aqui do texto que vocês vão reler e vocês vão responder as perguntas que tá pedindo. É tranquilo de fazer essa atividade, tá? Lancei o meu livro em 1970, mas já publicava contos e poemas para adulto desde os 18 anos, em jornais, revista especializados. Então, lancei o meu. Então, depois vai fazer a pergunta aqui e vocês vão responder, tá bom? Aqui é bem fácil de fazer. Na página 33 também, tá? Vai fazer umas perguntinhas também, tudo relacionado ao texto, tá, gente? Tudo relacionado ao texto ali, tá? Então, é só vocês ler com atenção, tá? Na página 34, tem uma tirinha, né? Eu amo ler tirinha, é legal de ler, né? Eu gosto de ver aqueles bonequinhos ali, eu gosto de ver. Da Mafalda, né? Então, vocês vão ler ali o textinho ali, aquela tirinha, né, dela, e vocês vão responder. Na história, a personagem usa verbos que indicam passado, presente e futuro. Indique alguns deles. Aí, passado, vocês vão olhar ali dentro, na tirinha um verbo ali que indica passado, tá? Depois, um presente, um futuro, tá? Passado, deu. Presente, dou ou dá. Tá ali na tirinha ali, tá? É só pegar ali. E futuro, vou, tá? Então, aqui, ó, releia esse trecho e observe a palavra em destaque. Se desse certo, tá? Essa palavra transmite uma ideia de quê? Desce. Transmite que ideia? Certeza em relação a um fato? Incerteza em relação a um fato, ou seja, este pode ser ou não acontecer. Desce, gente, ele é uma incerteza, né? Se desse certo. Então, é uma incerteza, né? Deu certo? Nossa, é um fato que aconteceu. Então, ali vocês vão fazer um X, né? Onde diz incerteza. Chamamos de subjuntivo o modo do verbo que indica uma possibilidade, um fato incerto, ou seja, que pode ou não acontecer, tá? Então, são essas atividades da língua portuguesa aqui na apostila, tá? E a proposta que eu tenho para vocês na página 35, tá? Vocês vão ler, para vocês entregar só em outubro para mim, tá? Aqui tá dizendo para vocês fazer uma autobiografia de você. E você vai fazer bem bonito, com capa, tá? Vocês vão fazer com a capinha, bonitinho. E vocês vão contar. Aqui tá dizendo o que vocês têm que fazer, ó. Como foi, né? Quando vocês nasceram, né? Qual hospital que vocês nasceram? Quem foi? Contar a história de vida de vocês. Uma autobiografia. Contar tudo assim que vocês lembram. Claro que quando vocês eram pequenos, os pais que vão contar. Vocês vão passar ali para um caderno, para uma folha. Depois vocês vão passar tudo bonitinho com capa, certinho, bonitinho, título, minha história, minha autobiografia. Por exemplo, minha autobiografia Marli Jorge Mateus. Nasci dia 1º de 1969. Eu nasci em casa, naquele tempo as parteiras vinham em casa, nem era parteira, aquelas mulheres que atendiam em casa. Então, assim, se eu fosse fazer uma autobiografia de mim, eu ia contar a minha história e é assim que eu quero que vocês contem. Como tá falando aqui, ó, tá pedindo para vocês fazer uma autobiografia. Vocês vão entregar só em outubro para mim. Vocês façam com capa bem bonitinho, caprichadinho, se quiser desenhar, é a critério de vocês. Porque depois a gente vai deixar na escola,
tá? Vocês vão entregando lá pra Samara, depois eu vou olhar tudo certinho, bonitinho, e a gente vai deixar na escola, é uma recordação pra vocês, para as outras crianças que vêm depois lerem, tá? É uma atividade bem legal, tá? Um beijo no coração e a Pro está aqui de plantão.